Bom dia. Romanos 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus veio, nos substituiu, ocupou o nosso lugar e morreu por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu o nosso pecado. Então, aquelas pessoas que vivem nele, que vivem de acordo com a palavra dele, que praticam o evangelho dele, esses não têm mais condenação. Os que vivem em Cristo Jesus não têm mais condenação. Aquela herança adâmica, aquilo que nós tínhamos lá aquele pecado não existe mais. Ele nos perdoou. Ele nos comprou. Mas isso não é para todos. Volto a insistir, como o próprio versículo diz. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É somente para estes que aceitam os preceitos dele, vivem de acordo com as ordenanças dele. Esses não têm condenação. Porque as pessoas entendem, não, Cristo já morreu no meu lugar, eu estou livre, não tenho pecado. Não, não é assim. Você só não tem pecado se você estiver em Cristo Jesus. Se você viver nele. Aí você escapa da condenação. Caso contrário, você vai para a condenação. Não basta citar o nome do Senhor. Não basta falar o nome dele. É necessário viver a palavra dele. É necessário aceitar as ordenanças dele. Senão, vai padecer. Está em Cristo? Então tá, você sabe que não tem nenhuma condenação. Você está vivendo nele. Você tem vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida em Cristo nos livrou. O nosso livramento vem em Cristo, é em Cristo. Ele nos tirou, nós íamos padecer por toda a eternidade. Não tínhamos salvação. Não tinha a menor possibilidade de sermos salvos se não fosse em Jesus. Por isso ele veio. Hoje, se nós estivermos nele, se nós nos unirmos a ele, nós alcançaremos salvação. Mas é necessário esta união a ele. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A lei que vigorava, aquela lei de Moisés, ela não tinha como salvar ninguém. A lei era só preceitos. A lei apontava o pecado, mostrava o que era pecado. Mas não mostrava, não tinha solução para libertar as pessoas do pecado. Ela só mostrava. Falou, olha, você adulterou, então tem que ser morto. Morto apedrejada. Você roubou, tem que ser morto. Você matou, tem que ser morto. Olho por olho, dente por dente. Mas era isso aqui só, e não tinha maneira da pessoa ser perdoada. Essa era a lei. Por isto,
Deus teve que enviar o seu filho amado, seu filho único. Ele enviou o seu filho à semelhança, igual, como um homem, como um ser humano normal, como um ser humano natural, como um ser humano pecador, à semelhança. Ele enviou para que ele vencesse, para que ele condenasse o pecado. Ele veio, ele viveu, não pecou, a lei se cumpriu nele e então ele nos resgatou. Ele condenou o pecado na carne. Agora, quando nós nos unimos a ele, claro que também condenamos o pecado e também somos vencedores com ele. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo a natureza carnal. Não andamos segundo a vontade humana. Não andamos segundo os nossos desejos, o nosso querer. Não andamos de acordo com as nossas emoções, os nossos desejos carnais, mas andamos em espírito. O que é andar em espírito? É andar em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. É praticar a palavra dele. É todas as decisões que nós tomarmos, tudo que nós formos fazer de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra dele. É nós estarmos nele. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está no Evangelho dele. Nós não tomamos decisões baseadas no achismo ou de acordo com as leis humanas, as leis terrestres, mas de acordo com o Evangelho. Nós andamos em espírito. O espírito é vida. Então, em todo o tempo, nós estamos analisando, à luz do Evangelho, o que vamos ou não fazer, o que devemos ou não pensar, o que devemos ou não falar. Não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Se você tem seus pensamentos são só com as coisas do mundo, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter isso, eu tenho que viver isto, eu tenho que desfrutar daquilo, você não tem nada a ver com o Senhor. Sua natureza é Adão, que é carnal mesmo, você vive ali as emoções humanas. Agora, quem anda em espírito está preocupado em agradar, em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus. Então tenho a preocupação de não errar, de não pecar, e que é em todo tempo fazer aquilo que o Senhor determina. Por isso o foco, o pensamento dele está no Evangelho. Como eu tenho dito inúmeras vezes, você quer ver Jesus, você vê no Evangelho. Você quer ouvir Jesus, você ouve o Evangelho. Aqui ele está, aqui ele fala com nós. Então, se eu quero segui-lo, se eu quero obedecê-lo, eu vou obedecer seu Evangelho. O que ele fala está aqui. O que ele manda está aqui. O que ele permite está aqui. O que ele discorda está aqui. O que ele rejeita está aqui. Basta nós nos unirmos a ele. Basta nós obedecermos. Aquele que está em Cristo Jesus não tem condenação, mas tem que estar nele. As pessoas confundem estar em Jesus com o fato de, porque ora, porque vai a cultos, porque vai a qualquer outra coisa. Não é mais do que isso, é andar em espírito. Andar em espírito é andar no Evangelho, é praticar o Evangelho. Esse sim não tem condenação.
Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O modo da carne pensar, os desejos mundanos, viver de acordo com o mundo é morte. Falando de morte espiritual. Quem está comprometido com o mundo, com as coisas do mundo, é morte espiritual. Este não tem salvação. Ah, não, a minha preocupação é ter isso, é comprar, é viver, desfrutar, querer ser feliz, ou agradar pessoas, agradar quem quer que seja. Está longe de Cristo. Está muito longe de Cristo. Consequentemente, vai desfrutar da morte. Em Cristo nós temos vida, mas temos que estar nele. Temos que viver o Evangelho. Nós temos que procurar moldar a nossa vida. A partir de agora eu vou viver de acordo com o Evangelho. Eu vou andar em espírito, não na carne, não nas emoções. Quando nós assim procedemos, quando nós estamos no Evangelho, aí estamos andando em espírito. Aí não há nenhuma condenação. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Que vive na carne, quer desfrutar os prazeres da carne. É o que nós muito ouvimos, as pessoas dizendo, não, tenho direito de ser feliz. Eu quero ser feliz, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu viva alegre. Eu não vejo isso na Bíblia. As pessoas querem atender às suas vontades, os seus desejos. Ah, não, Deus quer que eu tenha isso, aquilo e mais aquilo. Ele quer que eu reine aqui, que eu domine. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo. Deus quer uma coisa, que nós nos submetamos a Ele. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Ele cuida de nós. É Ele que cuida. Mas nós temos que nos submeter a Ele. A nossa vontade, o nosso querer, por mais desculpa que apresentamos, não agrada a Deus. É impossível nós agradarmos a Deus estando fazendo a vontade da carne. Volto a insistir, por mais que nós estejamos citando o nome do Senhor, por mais que nós estejamos dizendo, não, Deus é bom, Deus é isso e aquilo. Se nós estamos dizendo que Ele é bom, mas nós não praticamos a palavra dele, nós somos mentirosos, somos hipócritas. Falamos que Ele é bom, mas não vivemos a palavra. Aí está o erro. Agora, se Deus é bom, então nós vamos obedecer, vamos ouvir a palavra dele, vamos praticar tudo que Ele está falando. Aí não teremos condenação. Aí não existirá morte. Mas escolha nossa. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você não tem o Espírito dele, você não pertence a Ele. Se você não submete à vontade dele, você não pertence a Ele. Se você não vive segundo as suas ordenanças, você não pertence a Ele. Mas se realmente nós somos obedientes, nós fazemos um autoexame, autoanalisamos e observamos que nós sim estamos vivendo de acordo com os preceitos dele, de acordo com as ordenanças dele, então sim, nós andamos em espírito. E se nós estivermos em espírito, se nós estivermos vivendo de acordo com a palavra dele, nenhuma condenação nos acontecerá. Porque nós temos vida, e vida em Cristo. Eu sempre faço questão de frisar, as pessoas confundem, as pessoas se transformaram em religiosas, porque elas têm uma preocupação excessiva
em igrejas, praticar rituais, orações, mas não querem submeter ao Senhor. Porque nós encontramos as pessoas que se dizem crentes, se dizem evangélicos, praticando atos horríveis e falam que é do Senhor. E vem com jargões de cristão e vem cumprimentar com a paz do Senhor, com graça e paz. Eles não conhecem a paz, eles não conhecem a graça, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a verdade, eles não conhecem a vida. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, com certeza nós vamos colher. Então, se não queremos passar pela condenação, vamos nos submeter a Ele. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Paulo fala muito, nós temos que esmurrar os nossos corpos, esmurrar a nossa carne. Nós temos que estarmos como mortos no mundo, mortos para os desejos carnais, mortos para os desejos mundanos, mas viver para Cristo. Não importa, não tenha preocupação com crítica. As pessoas, não, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ou por que você não vai em determinados lugares? Ou procede dessa ou daquela maneira? Mas não importa. Nós não temos que agir desta maneira. Porque nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que viver nele. Nós temos que viver no evangelho dele. Porque nós queremos ter vida. Nós queremos andar em espírito. Nós queremos ter o Espírito de Deus em nós. E só teremos o Espírito dele se nós nos rendermos a ele. Esta é a diferença. As pessoas querem obter alguma coisa do Senhor por muito orar, por muito igreja, por fazer coisas, participar de campanha, atos ritualísticos, esse tipo de coisa toda. Mas não é necessário nada disso. É necessário somente obedecer. Obediência. Nada mais. O Senhor disse, só quer que nós obedecemos. Misericórdia quero, sacrifícios não. O Senhor não nos pede nenhum sacrifício. Não tem nenhuma exigência para nós fazer isso ou aquilo. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Assim como Deus ressuscitou a Jesus, se nós estamos em Jesus, se o Espírito dele está em nós, quando nós morrermos, também nós seremos ressuscitados com ele. Assim como Deus o ressuscitou, o Espírito dele hoje que habita em nós, quando nós morrermos, na volta de Jesus, nós seremos ressuscitados. Ressuscitados para a vida eterna, para viver com ele. Mas isso se nós aqui estivermos nele. Se nós estivermos vivendo nele, o segredo todo, a chave, o pulo do gato, digamos assim, é obedecer a Cristo. É só isso. Nós não temos que fazer mais nada, somente obediência. Quando nós obedecemos, tudo mais, promessa dele, acontecerá em nossas vidas. Isso inevitavelmente. Mas temos que estar nele. Senão nós teremos condenação. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nós seremos ressuscitados. Assim como Cristo foi, nós também seremos. Portanto, os irmãos, estamos divididos.
não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. É simples e direto. Se nós andarmos de acordo com as diretrizes do mundo, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas emoções, com certeza nós vamos padecer. Com certeza nós vamos morrer. Não tem escapatória. Mas se nós estivermos firmes em Cristo, se nós estivermos vivendo nele, praticando a sua palavra, com certeza nós viveremos. Então, enquanto nós temos aqui, nós temos a opção de escolher vida ou morte. Vida, se nós seguirmos Jesus. Vida, praticando o Evangelho. Morte, quando rejeitamos a Jesus. Quando rejeitamos o seu Evangelho. Quando criamos outras situações. Vida só em Cristo. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, viverei. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Só estes. Ah, pastor, também sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Você é feitura de Deus. Filho, filha, é que obedece. Filho ou filha é aquele que tem o Espírito de Deus. Filho ou filha é quem submete ao Senhor. Então não tem essa, todo mundo é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura. Todo mundo é feitura. Filho só quem obedece. Só quem vive o Evangelho. Só quem vive na palavra. Esses são filhos e filhas. E esses terão vida eterna, terão vida abundante. Mas somente assim, sendo filhos ou filhas de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andar de uma vez mais atemorizado, mas recebeste um espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos exclamar, Abba, Pai. Nós não somos escravizados, nós não exige, o Senhor não exige nenhum sacrifício nosso. Só pede para nós obedecermos, nós o seguirmos. O que Ele nos pede, Ele passou primeiro. Quando nós estamos nele, estamos obedecendo o Senhor, nós desfrutamos de paz. Eu vejo as pessoas falar, não, eu sou cristão, estou lutando, mas eu estou num tormento, eu estou numa luta, eu estou numa batalha. Não, você não está em Cristo. Você não está em Cristo. Você não está fazendo a vontade dele. Porque quando nós fazemos a vontade de Cristo, o pior que seja a situação, nós temos calma. Nós temos paz. A paz que Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos la dou. Não vos la dou como o mundo dá, mas tenha bom ânimo. A paz de Cristo. Essa, e nós teremos, se nós andarmos de acordo com sua palavra. Aqui fala que o Espírito nos adota como filhos. Nós começamos a ser acompanhados, cuidados como filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas para isso, o primeiro passo é nosso. É nós voltarmos para Ele, nós obedecermos. Entender que sem obediência nós nada conseguiremos.
Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize. Não. Nós recebemos o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos a salvação. Nós recebemos o caminho que nos conduz à vida. E esse caminho é Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Não tem outra maneira de nós irmos a Deus. Só através de Jesus. E como é que nós vamos através de Jesus? Obedecendo. Ah, não, mas eu tenho que só orar. Não, só orar não resolve. Você tem que obedecer. Você tem que se unir a Ele. Quando esta união acontece, você tem Espírito de Deus. Você tem Espírito Santo. E como é que eu faço? Só colocar em prática o Evangelho. O Evangelho está nas nossas mãos, o Evangelho está na mão de todos nós. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele coloca a certeza no nosso coração, quando nós estamos praticando o Evangelho, que nós estamos fazendo o que é certo, que nós estamos fazendo o que é correto. O Espírito Santo nos dá essa paz. Da mesma forma que o Espírito Santo nos incomoda quando estamos errando. Pessoas falam, não é a consciência, isso não. É o Espírito Santo mostrando, falou, você errou. Você não poderia ter feito isso. Você não poderia ter agido desta maneira. O Espírito Santo nos comove. Mas nós temos que estar sensíveis a ouvi-lo. Nós temos que estar preparados para ouvi-lo. E nós ouvimos a maior parte é pela palavra. Ele nos falando, ele nos guiando, ele nos direcionando. Aí quando nós começamos a agir assim, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica lá, não, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não está no pecado. Você não está no erro. Você está vivendo o Evangelho. É isso sim. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Somos herdeiro, co-herdeiro em Cristo, e nós partilhamos das lutas, do sofrimento, das batalhas aqui. Então vamos partilhar com ele da vitória. Então, quando nós estamos querendo vitória aqui no mundo, para fazer isso, vitória aquilo, e não em Cristo, nós estamos afastando cada vez mais dele. Estamos correndo dele. E para onde nós estamos correndo, nós vamos encontrar a morte. Nós vamos encontrar a destruição. Nós vamos encontrar a tristeza. Por esse motivo, nós temos que ser inteligentes. Por esse motivo, nós temos que nos submeter a Cristo. Nos entregarmos a Ele. Saber que só Ele pode mudar, transformar qualquer que seja a situação. Depende de nós. Versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Sofrimentos, essas lutas, batalhas que nós passamos aqui, por mais difícil que seja, por mais prolongada que seja, por mais árdua que seja, não pode ser comparado alegria, satisfação de nós sermos vencidos
de nós é termos em si de estar com Cristo depois, para glorificar o seu nome. Isto sim, basta nós nos unirmos ao Senhor, obedecer, que a resposta está nele. Nós lemos hoje o livro de Romanos, capítulo 8, até o versículo 18. As respostas, tudo nós encontramos na Bíblia. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.